e pedir ao Vilásio Lely Júnior, foi conselheiro do PROAN, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, que faça um pequeno relato de tudo que a gente já judicializou, de como foi o processo de desmantelamento do CONSEMA de uma forma prática, para quem estava lá como conselheiro, para que as pessoas possam entender. Por favor, Vilásio. Boa noite a todos. Eu sou Vilásio Lely Júnior, representante da Secretaria Executiva do Coletivo de Entidades Ambientalistas do Estado de São Paulo, para a região da capital. Eu fui conselheiro do CONSEMA em sucessivas gestões, representando o PROAN. A declaração democrática do CONSEMA constitui um processo de derrocada institucional contínua, denunciado ao Ministério Público do Estado de São Paulo pelo coletivo desde 2010 e agravada nos anos subsequentes. Trata-se de uma sucessão de mudanças administrativas e regimentais que retiraram do movimento ambiental sua autonomia organizativa, sua identidade política, sua capacidade de articulação e os instrumentos técnicos que lhe permitiam influenciar efetivamente as decisões ambientais do Estado. Um dos primeiros e mais graves retrocessos foi a retirada da autonomia do movimento ambiental para organizar e gerir o cadastro das entidades ambientalistas habilitadas a participar do CONSEMA. Historicamente, as entidades avaliavam a documentação apresentada, reconheciam seus pares e organizavam o universo de organizações aptas a participar do processo eleitoral. Essa autonomia é evidente para a OAB, CREA e outros segmentos representados no Conselho, como falou o Marcelo. Todos mantêm o direito de indicar seus próprios representantes, sem ingerência governamental. O movimento deixou de reconhecer e organizar seus próprios membros, perdendo autonomia. Essa alteração rompeu o princípio segundo o qual cada representação social deve possuir liberdade para constituir segmento e escolher seus representantes sem interferências do governo. Justamente porque sua função institucional é fiscalizar, questionar e, quando necessário, contrapor-se às posições governamentais. Essa perda foi aprofundada pela eliminação do processo eleitoral por chapas, que anteriormente resultava de entendimentos internos e permitia construir representações minimamente equilibradas entre a capital, interior e litoral. A eleição por chapas não era apenas um procedimento formal, expressava uma construção coletiva do movimento ambiental e favorecia a formação de uma bancada articulada, plural e representativa das diferentes realidades territoriais do Estado. Sua substituição por um modelo fragmentado estimulou representações individualizadas e contribuiu para a perda de sua identidade política. Coletiva. Grande parte do movimento se afastou do CONSEMA, que entrou em estado de falência enquanto elemento de controle social. Paralelamente, foram retirados os instrumentos históricos de participação no licenciamento ambiental, entre eles a possibilidade de avocação pelas entidades ambientalistas dos termos de referência de novos empreendimentos para exame nas câmaras técnicas do Conselho. Esse procedimento permitia discutir, antes da elaboração do estudo de impacto ambiental, questões decisivas, como a alternativa locacional, a abrangência dos estudos necessários, os impactos cumulativos e sinérgicos e as preocupações das comunidades diretamente atingidas. Ao retirar essa possibilidade, o processo de licenciamento perdeu um de seus principais mecanismos de controle social. A sociedade passou a se manifestar quando o empreendimento e o respectivo estudo já se encontravam estruturados, reduzindo substancialmente a possibilidade de discutir alternativas locacionais, discutir a metodologia de sua construção, sua espinha dorsal e, assim, prevenir impactos. Também foi eliminado o espaço de 30 minutos anteriormente assegurado ao movimento ambiental nas audiências públicas de licenciamento. Esse período permitia a apresentação de uma análise técnica organizada sobre o empreendimento e seu estudo de impacto ambiental. Era prática recorrente das entidades. Convidar pesquisadores, professores universitários
especialistas capazes de identificar lacunas metodológicas, insuficiências científicas, impactos subestimados e alternativas não examinadas pelo empreendedor. Perdeu-se a voz da ciência. Outras mudanças regimentais contribuíram para o mesmo resultado, incluindo restrições ao pedido de vista, dificuldades para o aprofundamento das discussões, redução do registro das divergências nas atas e predominância de votações sustentadas por maioria previamente consolidadas. A partir da adoção das atas mais concisas, perdeu-se o debate técnico, deixou-se de registrar o fundamento das objeções, comprometendo a memória institucional, a transparência e o controle externo sobre o Conselho. O conjunto dos fatos revela perdas sucessivas e articuladas. Primeiro, o movimento ambiental perdeu sua identidade institucional, quando lhe foi retirada a autonomia para gerir seu cadastro e organizar o processo eleitoral. Depois, perdeu sua voz coletiva, com fragmentação da sua representação e a redução dos espaços próprios de manifestação. Por fim, perdeu parte substancial de sua capacidade de intervenção técnica, mediante a supressão de instrumentos que permitiam participar da elaboração dos termos de referência, discutir alternativas locacionais, apresentar avaliações científicas nas audiências públicas e aprofundar o exame das matérias submetidas ao Conselho. Esses fatos estão judicializados e inquéritos civis tramitam no Ministério Público. Deixo esses exemplos como um dos piores retrocessos da governança ambiental paulista. A participação social foi duramente sacrificada por decisões governamentais. Isso precisa ser urgentemente corrigido. Havete, Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Muito obrigado. Obrigado, Vilásio, pelo depoimento que nos dá uma ideia passo a passo.